Bem, pessoal, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para relatar aos amigos do Nissan Clube, atendendo o tópico, a enquete que nós temos lá no nosso clube, no qual se tem uma discussão sobre quais os carros que tivemos no passado. E eu venho apresentar este vídeo, um dos meus carros que eu tive no passado, onde pude desfrutar de muitas emoções, experiências e um bom aprendizado para a minha vida. Esse carro que eu estou apresentando agora, ele era um Puma GTE 1976. Eu comprei esse carro lá por volta dos anos 2000. O carro estava parado numa casa de uma senhora, que ela me falou que era do filho, e o carro estava quebrado, não tinha para-brisa, não tinha roda praticamente, não tinha banco, pintura queimada, documentação atrasada, praticamente uma sucata a ponto de ser restaurada. Eu não tenho as fotos da época em que eu comprei o carro. Naquele tempo não se tinha tanta facilidade como nós temos hoje, com as câmeras digitais, com os vídeos do YouTube. E eu não tenho como reproduzir mais a situação que esse carro estava. O que eu posso apresentar para vocês foram essas fotos que foram tiradas nas máquinas Kodak da época, no qual eu digitalizei e guardei nos meus arquivos. Esse carro ele era um Puma 1976, modelo GTE, com motorização original Volkswagen AA 1600 com carburador. A roda que vocês vêem nesse vídeo não era a roda original dele. A roda original era a roda do modelo Puma, no qual eu não achava muito bonita, e na época eu vendi e comprei essa roda. Essa foto aqui eu tentei tirar na época para mostrar o tamanho, o perfil do pneu, mas não ficou bem claro aqui nessa foto. Mas eu lembro que era perfil, não sei se era de 205, era 215, 6515. Era um pneu grande, caro, era um pneu remoldado na época. A roda era Aro 15, eu não sei o nome dessa roda, certo? Eu não comprei ela nova, comprei ela usada e coloquei no carro, achei que ficou na época legal. Esse carro, quando eu comprei ele na sucata, a pintura que restava era o vinho, era um vinho desbotado, feio. E esse vermelho que eu pintei aqui foi um vermelho utilizado nos carros da Ford, é o vermelho Flórida. Ele é aquele vermelho do Fiesta e alguns outros modelos da Ford. Eu escolhi esse vermelho na época porque outros carros vermelhos anteriores que eu tinha, quando chegava na orla de Atalaia e Aracaju, para aqueles que conhecem a orla, tem uma noção de como são a iluminação à noite, aquela luz amarelada. E todo carro vermelho que eu tinha, quando ficava embaixo dessas lâmpadas, parecia marrom, cor de abóbora, cor de zarcão de portão. Eu achava isso muito feio. Então eu tinha que escolher um vermelho não pelo dia, pela noite. Porque todo vermelho pelo dia era bonito, mas pela noite ele era feio. E aí eu passei a observar na época os carros vermelhos à noite e qual era o vermelho que não ficava feio. E eu descobri que era esse carro da Ford que não ficava na época feio. Então eu resolvi pintar ele com o vermelho Flórida. Nunca esqueci esse nome. Essa tinta não era metálica, ela era um PPG na época. Mas mesmo sendo PPG, eu mandei invernizar o carro com verniz e o do mesmo que se utiliza hoje nos carros atuais, nas pinturas metálicas. Por isso que ele ficava esse super brilho assim. Vamos falar, vou mostrar mais um pouco do detalhe do carro. Aqui uma outra foto que mostrava essa entrada aqui de ar, já é uma das fotos finais da modificação do carro. Como disse a vocês, esse carro originalmente era motor de Fusca 1600, uma carburação. É um motor que andava legal, dava seus 100, 120, até 140. Não me lembro de ter botado mais do que 140 nesse motor, desse carro. Mas eu nunca gostei de motor de Fusca por causa daquele barulho das válvulas, né?
E fumaça, que às vezes dava partida, ele fumaçava, saía aquela baforada. Eu achava isso feio. A gente ia para as festas, ele achava feio porque ele dava aquela tragada, típica de motor de Fusca. Devia ter algum defeito dentro do motor, não sei, e ele fazia isso. Não entendo muito de motor de Fusca antigo. E eu queria botar ar-condicionado no carro e cheguei a colocar ar-condicionado na época com esse motor. Comprei um kit em Salvador, na Bahia, na loja chamada Bahia Ar-Condicionado, e coloquei. Só que o motor de Fusca, quando a gente ligava o compressor do ar-condicionado, ele perdia muita força. O carro passava a beber uma gasolina absurda. Ele, só pra você ter uma ideia, ele sem o ar-condicionado chegava a fazer quase 10. Quando ligava o ar-condicionado era médias de 5 e o carro não andava, era amarrado. Então eu resolvi, na época, trocar o motor desse carro. E a oportunidade que me apareceu foi colocar um motor que era utilizado no Escort XR3, aquele motor CHT. Só que a Volkswagen também tinha um motor baseado no CHT, que chamava era AE 1600, que era o motor do XR3 com algumas modificações mecânicas nas válvulas e no volante do motor. Era um motor que rendia aproximadamente algo em torno de 70 e poucos cavalos, menos de 80, não lembro exatamente quanto era 76, 74 cavalos, entendeu? Aí coloquei o motor, coloquei o ar-condicionado, entendeu? Coloquei uma caixa de ar-condicionado HL Spring, que gelava pra caramba, entendeu? E ficou um carro muito gostoso, muito silencioso, com uma pegada, um torque absolutamente muito bom para esse carro na época. Então, quando ele passou a usar o motor AR 1600 da Volkswagen, eu precisava colocar um radiador nesse carro. E o radiador era justamente aqui na frente. Essa entrada de ar eu copiei do modelo do Fiesta, aquele Fiesta antigão do olho baixo. Eu achei aquela entrada bonita e fiz essa adaptação. O ar entrava por aqui, passava pelo radiador que ficava na posição deitada e saía por aqui pelas rodas. A água circulava por dois mangotes, de um lado e de outro. Eram 18 litros de água que pegava nesse carro. A água aí vinha, circulava pelo motor, pelo cabeçote e voltava e resfriava. Aqui tinha um eletroventilador na época. O para-brisa dele, todos os vidros do carro eram original Puma, menos as rodas. Esse adesivo eu mandei fazer na época. Um design, ele utilizou a marca Puma, que foi comprada pela Ford na época, e adaptou para esse meu carro. Aqui eu coloquei um pisca lateral na porta do Sandero não, da porta do Fiesta, porque esse carro tinha um pisca aqui na frente. Então quando a gente andava por aqui de lado que tinha um carro, a gente queria dar uma entrada à esquerda ou à direita e ele não via o pisca aqui. E era ruim da gente entrar, e ele era um carro muito baixo em relação aos outros, então eu coloquei um pisca lateral aqui para poder sinalizar a conversão que eu ia fazer, né? Vou ver outra foto aqui. Aqui a foto mais detalhada de frente da captação do ar. Aqui também tinha umas grades aqui, umas grelhas onde passavam o ar também. Os faróis eram originais do carro, os piscas também eram original. Por fora, praticamente a carroceria do carro era toda bem original. O símbolo Puma era original, o capô original, estava todo nas medidas. O carro não era rebaixado, a suspensão era original de Fusca, feita pelo fabricante para Puma, ou seja, o chassi original desse carro era um Brasília e ele era encurtado para caber nesse carro na época. Aqui uma foto lateral do fundo. Esse detalhe que você vê aqui é uma pontinha da mangueira, de uma das mangueiras, que era uma de um lado e outra de outro. A lanterna traseira era de Kombi, era original. Alguns colegas trocam as lanternas, modificavam, mas eu não gostava, eu gostava do carro original. A maçaneta da porta, que era utilizada no Alfa Romeo também, era do Alfa Romeo. Para-brisa original, aquele adesivo propaganda da minha loja que eu tinha na época, escapamento, emplacamento do carro. Os bancos eram originais em estrutura, porque as espumas e os bancos do carro anterior estavam muito sujos, degradados. Eu joguei fora e fiz tudo novo. Esse detalhe, esse é o forro que era utilizado na época no carro, no Gol 1000, não sei se vocês lembram. Isso aqui eu mandei forrar esse carro todo em carpete. E quando eu coloquei o ar-condicionado, eu retirei esse carpete todo e coloquei betume, aquele feltro grosso,
que é usado nos chassis dos carros. Ficou super silencioso e muito bem isolado. Esse detalhe que você vê aqui no canto, não sei se dá para perceber, é a alavanca para abrir o porta-malas do fundo, a tampa, que seria o capô onde está o motor, que era o freio de mão do carro. Adaptei o cinto de 3 pontos, né? Ele pegava aqui, comprei 2 cintos no ferro velho de outro carro e adaptei. Olha outro ângulo aqui do carro. É a caixa do ar-condicionado que eu coloquei na época, HL Spring. Na época a gente não tinha CD, que assim era, utilizava o toca-fita da Pioneer. O painel desse carro era todo original, menos o volante, que quando eu comprei tinha esse volante e eu nunca cheguei a trocar. Aqui era o marcador de velocidade, ele marcava 240, era 260. O RPM, medidor de temperatura, combustível, e pressão do óleo do motor. Farol, limpador, era farol, limpador, não lembro desse outro aqui era o pisca-alerta. Painel forrado em couro, todo costurado. O carro era super baixo, você dirigia com as peças, pode notar aqui, você dirigia com as pernas bem estiradas para frente. Aqui eram os botões do vidro elétrico, nota que não tinha maçaneta. O carro não tinha direção hidráulica, tinha ar-condicionado e vidro elétrico. 4 marchas. Aqui nesta foto eu mostro o motor do carro. Aqui era o sistema de refrigeração do radiador do ar-condicionado. Quando eu montei na primeira versão com motor de Fusca e não usava radiador, ele era aqui. Como eu passei a colocar esse motor depois, essas mangueiras do ar-condicionado já estavam aqui, eu não quis mexer mais. Mas o ideal era ter colocado junto com o radiador, dava melhor resposta no ar-condicionado. Mas era um projeto que eu ia alterar e acabei não alterando, vendi o carro assim na época. Aqui era o filtro de combustível. Aqui era todo o circuito elétrico do ar-condicionado para ligar a ventoinha, o alternador, a bomba d'água, reservatório do líquido de arrefecimento do radiador, a bobina do distribuidor, o carburador. Observe esse detalhe dessa mangueira aqui. Esse detalhe aqui é aquele detalhe que você observa em outros carros, da válvula canister, que é aquela válvula que suga, ela dá aquela passagem do vapor do tanque de gasolina. Ao invés de você jogar para a natureza, esse carro tinha isso também. Quando você dava uma reduzida, que precisava acelerar, ao invés de entrar só ar puro, já entrava ar mais o vapor do tanque. Isso fazia com que o carro tivesse uma resposta muito boa. O filtro de ar desse carro ficava aqui embaixo. Olha o símbolo da Volkswagen aqui na época. Deixa eu ter outra foto aqui para mostrar outro detalhe do motor. Aqui o filtro do purificador, o filtro de carvão ativado, a bateria, o vaso do radiador. Aqui, olha, era outro forro que eu tinha feito para isolar ainda mais o nível de ruído do carro. O carro era gostoso de andar, era uma pegada esportiva, não tinha freios ABS, só tinha freios a disco na frente e tambor na traseira. Era um carro que exigia muita habilidade para se dirigir. Era muito perigoso, porque era um carro baixo, você poderia entrar por baixo de outro carro numa freada. Na estrada, eu viajei para alguns interiores para festa e forró, vaquejada aqui da minha cidade. E era uma loucura viajar com ele na estrada, o pneu do caminhão ficava do seu lado da sua cabeça. E ultrapassar era gostoso, era um torque, era uma velocidade absurda. Os caminhoneiros, quando observavam a gente cortando, eles ficavam assim, e não sei se eles ficavam, mas poxa, de onde surgiu essa relíquia, essa raridade? Entendeu? Foi uma fase da minha vida assim boa, né? Era curtição, era um projeto, era um hobby, entendeu? Tinha experiência, não levava desaforo para casa, o carro acelerava bem. Mas vamos lá, aqui era o reservatório de fluido de freio, o marcador elétrico da bomba de combustível, que Fusca usa cabo, mas ele era derivado da Brasília, então a Brasília já era elétrica. Aqui era a tampa do combustível que eu adaptei de uma moto. Um desses aqui era o retorno e o outro era aquela mangueira que sugava o vapor que eu lhe falei lá do motor atrás, da redução da válvula canister. O step eu adaptei de aro 13 do Fiat 147, que era o pneu mais fininho que eu encontrei. O radiador ficava aqui embaixo. Esse Puma não tinha isso aqui, era tipo um compartimento. Como eu coloquei o radiador, eu tive que mandar fazer isso aqui para comportar o pneu.
E o pneu original do Puma era deitado. E eu coloquei assim justamente para dar o radiador. Então tive que colocar um pneu por baixo e fazer um desnível embaixo. Essa grelha de ventilação eu nunca utilizei, inclusive tapei, mas ficou como original aí, nunca mexi. A saída do limpador. Aqui outra foto de quando eu já estava próximo de vender o carro. A foto de perfil aqui dele, do outro lado, a altura da roda, do paralama, roda traseira, freio a disco na dianteira, tambor na traseira. Essa foto do painel, como eu tinha mostrado para vocês. Outra foto aqui do fundo. Aqui, esse detalhe aqui, essa foto é interessante, esse detalhe que você vê aqui embaixo é a polia do compressor do ar-condicionado, quando já estava com o motor AE adaptado na época. Aqui foi a primeira frente provisória que eu coloquei, quando tinha logo adaptado o motor, para não ficar o buraco, adaptei a placa por causa da polícia. Olha aqui as grelhas, as grades que eu falei, que tinha para refrigerar o motor. Deixa eu ver outro detalhe aqui que eu posso lembrar na época. Daqui. Aqui. Bom, o que eu queria dizer é que esse carro eu usei 4 anos entre as reformas e uso. Foi vendido para um proprietário em Aracaju mesmo, e já foi vendido para o segundo, para o terceiro eu nunca mais vi esse carro. Não sei se está em Aracaju, se está em outro estado, mas era isso que eu queria deixar registrado para vocês aí. Obrigado.